Olá, pessoal! Como prometido, mas com um pouquinho de atraso, eu inicio agora o nosso podcast Ponto de Vista. Olha, a gente não está ao vivo, mas eu já estou compartilhando imediatamente. Acabou aqui, eu já vou mandar para vocês e eu quero muito saber a sua opinião nos compartilhamentos, ok? Eu quero saber nos comentários do Instagram, do Facebook, do YouTube, porque o assunto de hoje ele é super interessante e tem a ver com algo que vai acontecer aqui em breve em Conselheiro Lafayette. Quero saber a sua opinião sobre o que eu vou falar hoje. Se liga aí! Um dos assuntos que está mais em voga no momento é a questão dos influenciadores, da mídia digital, dos youtubers e também dos criadores de conteúdo. Mas quando a gente leva esse tema para as crianças e para os adolescentes, como é que fica? Vou te fazer uma pergunta, você que está em casa. O seu filho, quanto tempo que ele fica na internet produzindo conteúdo? Eu não estou falando quanto tempo que ele fica consumindo o conteúdo. Eu quero saber quanto tempo que ele fica produzindo conteúdo. Aí, se você tem dúvida do que é produzir o conteúdo, eu quero saber o seguinte: seu filho tem, por exemplo, um canal no YouTube, do qual ele joga um jogo, cria um mundo diferente, faz lá todo mundo divertido. Ele tem ou ele não tem? Os adolescentes são os maiores consumidores do TikTok. Você sabe o que o seu filho produz, por exemplo, no TikTok? Responde para mim aí. Tem gente que quase não sabe o que o filho produz, nem TikTok, nem Instagram. Na verdade, algumas pessoas não sabem nem o teor das mensagens que são enviadas pelo WhatsApp. E aí, como é que fica essa utilização das mídias digitais com o filho, criança ou adolescente? Se você quer saber, vem comigo, porque a gente vai discutir exatamente sobre isso. Se liga aí! Alguns anos atrás, a internet não era tão acessível a todas as pessoas. Já hoje, todo mundo praticamente tem acesso à internet. Em uma pesquisa realizada em 2018, deu-se aí o resultado de que 80% das famílias no Brasil têm acesso à internet. E isso deu-se muito por causa da utilização dos smartphones. Ou seja, todo mundo hoje tem internet na palma da mão. Você que está me vendo, por exemplo, está utilizando a internet, seja o Instagram, WhatsApp, Facebook e YouTube. Você está consumindo um conteúdo que eu estou produzindo. Quem usa o TikTok, por exemplo, Quai, eu fico no tal de Quai, caramba, eu nem sei o nome desse negócio direito, mas a galera consome e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E quando a gente fala que ganha dinheiro, a galera fica louca querendo. Mas será que é legal colocar as crianças e os adolescentes para serem aí essa moeda de troca para ganhar dinheiro, postando conteúdo na internet? Depende. Segundo alguns especialistas, é super interessante que crianças e adolescentes utilizem bastante a internet e as mídias sociais para produzir esses conteúdos. Agora, tem uma outra linha que não é nada a favor disso. Algumas pessoas não são a favor porque dizem que isso atrapalha o desenvolvimento da criança. Eu, Tatiane, sigo a linha que a gente tem que ter o meio termo. E você de casa? Qual a linha que você segue? Você deixa seus filhos tranquilamente utilizarem a internet, produzirem conteúdo, ou você não quer nem saber do seu filho colocando a carinha bonitinha dele lá no YouTube? O meio termo é quando existe a participação familiar. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube. O meu filho está ali sentado do outro lado, por sinal, consumindo conteúdo do YouTube, e ele vai falar qual é a experiência dele. Ele tem 5 anos de idade. E aí, com o tempo, eu percebi que realmente não fazia bem, porque alguns desses conteúdos, eles não são bem orientados. Eu percebo que alguns conteúdos têm altos níveis de violência e também de consumismo. A gente vive numa sociedade muito consumista. E os vídeos do YouTube, principalmente para crianças, são vídeos voltados para realmente a questão do consumismo. Até porque alguns desses criadores de conteúdo, eles fazem a troca do produto pelo anúncio que eles vão fazer.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho essa canequinha aqui de café, que não tem nada, tá cheio d'água, ó. Bem que podia ter um cafezinho, bem quentinho, mas não tem não, tem água mesmo. Aí, a minha canequinha, ela pertence lá ao patrocinador tal, aqui ó, Original Taste. Vamos fingir que esse aqui é o patrocinador, Original Taste. Então, eu venho aqui no YouTube ou no Instagram, vou lá e falo assim, esse cafezinho da Original Taste tá uma delícia. É, que delícia de cafezinho. Muito, gente, olha, vou até tomar de novo, peraí. Gente, não dá vontade de parar de tomar esse café? Muito bom. Na verdade, estou tomando água, né? Não estou dizendo que todo mundo faz isso. Não vai vir uma enxurrada de problema para cima de mim. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é o famoso merchan, que todo mundo já conhece. O tal lá do Original Taste, que é um nome fictício, ele pagou para mim lá uma quantidade boa. Tô aceitando patrocinadores, por sinal, né? Originais Tastes por aí, pode patrocinar, que eu também falo que o seu produto é uma delícia. Mas eu só aceito falar se ele for uma delícia mesmo. Mas ele foi lá e me pagou uma baba para que eu pudesse falar que o produto dele era gostoso demais. E eu falei que o produto era gostoso demais. Alguns criadores de conteúdo, influenciadores e até mesmo os youtubers, eles têm uma regrinha de que eles realmente gostam do produto. Alguns não têm. Tô fazendo aqui, dando uma de Mr. M, né? Que quando ele contou lá todas as mágicas que fazia, aí a galera deu pau nele, né? Ou seja, o que tem de youtuber e influenciador que vai querer dar pau em mim agora, meu Deus do céu, tô lascada. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no meu foco principal, que não é tirar o serviço de ninguém. Se você quer falar que o Original Taste é uma delícia, você tá fazendo o seu trabalho o melhor possível. Ele é uma delícia mesmo, muito bom. Muito bom. Mas então, voltando ao nosso Original Taste. As crianças e os adolescentes. Quando você vê um vídeo de criança e adolescente no YouTube, por exemplo, o que você mais vê? Conta pra mim, fala aí. Eu tempinho. Você vê brinquedos, você vê uma quantidade enorme de produtos, até porque muitos desses criadores de conteúdo, eles ganham os produtos para fazerem lá o seu merchan. Isso é marketing, isso não é proibido. Agora, quando a gente fala de consumir esse conteúdo, é que entra o grande problema da situação. Quando a criança vê que todo mundo lá no YouTube, criança não vai entender que aquilo ali é ganhado, às vezes não é dela. Ela vai achar que ela também tem que ter lá o bonequinho maravilhoso que mexe, que pula, que salta, que rola, né? O carro muito louco, que tem que ter uma casa enorme, uma piscina maravilhosa. Gente, não acontece dessa forma. Mas, infelizmente, as pessoas que consomem esse conteúdo, elas acabam acreditando que isso é realmente real. Claro que esses criadores de conteúdo que adquiriram todos esses produtos, tanto quanto os produtos físicos, quanto a própria casa, a piscina, eles tiveram muito trabalho. Para você ter uma ideia, para a gente editar um vídeo de 5 minutos, gasta-se em média 3 a 4 horas. Sem contar que você tem que ter ou um ótimo computador ou um super celular, que também já é um grande investimento. Sem contar os cursos que você tem que fazer e um monte de coisa que tem por trás disso. Ou seja, não é só chegar, pegar um celular, filmar e viralizar. E o problema dessa viralização é que ele vem rápido demais, mas da mesma forma que vem, vai embora. Ou seja, o que as pessoas estão tentando nessa nova profissão de youtuber, criador de conteúdo, instagramer, né, tem os digital influencer, a ideia é fazer uma coisa mais sólida, porque infelizmente tudo na internet é muito rápido, é rápido demais, do mesmo jeito que vem, vai, é tudo muito louco. E se você fica preso a isso, acaba ficando nesse mundo onde nada é sólido, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Imagina como é que vai ser. Vai ser complicado, né? Então, o que você acha disso? Dessa rapidez, dessa velocidade. E o cérebro dos nossos pequenos também estão cada vez mais acelerados. E isso não sou eu que digo, não. Como professora, percebi isso dando aula na sala. E também alguns professores conversam muito sobre isso. Falando que os meninos hoje, eles não conseguem se ater a uma atividade durante muito tempo. Claro que não ficar num foco só já é típico da criança, isso faz parte da idade delas, né? Sempre querer uma novidade.
Mas as crianças, elas são como esponjinhas. Tudo que você passa para ela vai pegar, ela vai captar e ela vai aprender. Então, se não tiver uma boa supervisão, uma boa orientação, imagina o tipo de conteúdo que essa criança vai estar absorvendo. É complicado. Agora eu repito a pergunta que eu fiz lá no início. Qual tipo de conteúdo o seu filho tem consumido na internet? E a segunda, qual tipo de conteúdo o seu filho tem produzido na internet? Agora, eis a grande diferença disso tudo. Quando você coloca o seu filho para produzir, ele vai estar sob os seus cuidados e sob a sua orientação. Quando ela vir de uma forma tranquila, sem pensar só que você vai ficar rico, milionário, ter aquela piscinona em casa, ela vai vir de uma forma bem legal. Por exemplo, criar um vídeo no YouTube de uma forma fechada. Até porque a internet é um campo de ninguém. Apesar da gente ter o Marco Civil da internet, que regulariza várias questões em relação à utilização da internet, ainda assim é uma terra de ninguém. Imagina que a gente precisa blindar um pouco os nossos filhos, até a nós mesmos. É importante essa blindagem em relação ao que acontece dentro da internet. Aí você vai lá, coloca um canal liberado, público, com toda a liberação do mundo para comentários, seja lá o que for. Imagina, nem todo mundo que está vendo aquilo tem bons olhos. A verdade é que nem na nossa vida real as pessoas nos veem com bons olhos. É a tal da energia. Que tipo de energia emana do que você assiste? Ou que tipo de energia emana do que você produz? Isso é muito importante. Quando uma criança ela produz o próprio conteúdo dela, é a mesma coisa que você falar assim, vamos lá, vamos escrever um livrinho. Isso é super interessante. A diferença é que quando você vai estar auxiliando o seu filho a escrever um livro, por exemplo, você vai estar colocando na internet que o seu filho está produzindo um livro. Ele vai estar produzindo um livro, você vai estar colocando conteúdo na internet e até incentivando outras crianças que elas possam produzir aí o próprio livro delas. Loucura! Loucura que a criança tem que vir com você. Mas assim, agora eu me perdi toda, nem sei onde eu estava, estava na parte do livro. Outra coisa interessante é a questão pedagógica, até porque eu acho muito canal no YouTube super legal sobre isso. Você vai lá ensinar os seus filhos como escrever uma letra nova, como escrever uma letra cursiva, por exemplo, que está na parte da alfabetização, a desenhar, a colorir. Se você colocar todo esse conteúdo na internet, você também vai estar auxiliando outras crianças, outras pessoas com um conteúdo muito rico. Porque às vezes o pai, a mãe não tem a condição de dar lá para o filho aquilo que ele está vendo na internet. Antes a gente via isso na TV, tanto que foi proibido que fizessem propagandas de brinquedos na televisão, que os brinquedos tivessem movimento, que parecessem real. Isso foi proibido, lembra? Daí até porque é o motivo que a TV Globinho saiu do ar. Não tem patrocinador, né, gente? Se não tem patrocinador, se não gera grana, você não vai querer estar fazendo aquilo de forma alguma. Então, a pessoa na internet, ela já não tem esse problema. Ela coloca lá os efeitos especiais, ela faz edição de vídeos, é como se você estivesse num mundo diferente. Eu sei porque eu faço isso, mas a gente sempre tenta colocar de uma forma pedagógica, ou seja, que desenvolva a criança. Porque realmente quando você faz um vídeo de encenação, por exemplo, você está fazendo um teatro, você está ensinando a sua criança que ela vai poder, ter expressão corporal, dicção, a questão da própria oratória é muito importante, socialização, mas você tem que ensinar ela também que não é só aquilo, que o mundo não é só aquilo. Quando você faz a sua criança produzir um conteúdo, ou seu adolescente, você mostra que ele é igual aquelas pessoas que estão ali na internet. Ele é igual um Lucas Neto, um Felipe Neto, uma Maria Clara, um JP, o Vlad, o Nikita. Eu tô falando mais dessas crianças porque são as mais conhecidas da internet. O seu filho tá lá, pode ser igual. O problema tá em nós, pais, que muitas vezes pensamos, nossa, o garotinho lá tá com 50 milhões de visualizações, aí a gente já começa a pensar que o YouTube vai me pagar não sei quantos dólares por tanto número lá de visualização, que eu não sei quanto que é que paga. Mas e aí? Aí a gente começa, né? Poxa, meu filho tem talento.
Às vezes a criança não está nem afim de ficar ali na frente da tela fazendo aquele tipo de atividade. Ela não quer estar lá, eu não quero brincar de ser youtuber, eu não quero ser um influencer, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Muitas vezes é o pai, a mãe que vai lá e diz, mas não, vamos. É um meio de vida. Gente, tem muitas pessoas tentando ser alguém no meio digital. Fica igual a questão do futebol. Antes a gente via os meninos falando, eu quero ser jogador de futebol. Mas a cada 100 garotos que queriam ser jogadores de futebol, apenas um chegavam na categoria de profissional. E aí, o que você acha disso? Não foge muito. Hoje, a gente em pleno século XXI, ano de 2023, pós-pandemia, a gente tem um mundo totalmente diferente e muito tecnológico. Não dá para fugir da tecnologia como se ela fosse um bicho de 7 cabeças. O que a gente precisa é aprender a conviver com a tecnologia. É como se diz, você não pode com eles, se junte a eles, mas se junte de maneira inteligente. Claro que hoje a gente tem várias escolas que oferecem aí um ensino bem legal com base na questão da tecnologia. Tem programação, tem a própria escola de influencer, de digital influencer. E eu até aconselho a você que se quiser que o seu filho entre nesse mundo, é importante que você procure primeiro uma boa agência de marketing, uma boa agência de comunicação que trabalhe com isso, ou um bom consultor que realmente tenha essa questão pedagógica para trabalhar com isso. É interessante que você procure uma escola. Por quê? Porque a escola tecnológica, ela traz aí essa questão de ensino pedagógico. Então, ela vai orientar a criança de uma forma pedagógica. Geralmente tem um pedagogo, tem um psicólogo, tem alguém que é formado na área educacional e também na área tecnológica, que vai poder estar levando essa criança, esse adolescente, a um meio digital de uma forma inteligente. Passo aperto para alfabetizar o meu filho. Então, eu peço ajuda para minha irmã, por exemplo, que é formada na questão de magistério e é psicóloga. Então, ela, quando ela um dia com ele, ela conseguiu fazer o que eu não consigo. Eu consigo a minha parte, o que eu domino. O problema da internet é que tem gente que não domina de nada e está querendo dominar tudo. Eu conto os dias em que isso vai dar ruim. E já está dando. Você pode ver a questão do próprio cancelamento. Será que os nossos filhos estão preparados para o cancelamento? Por isso que eu falo que quando você abre um perfil, um Instagram, um YouTube, para criança, por exemplo, para adolescente, a gente tem que pensar, nem eu que sou adulto. Se eu perguntar para você que é adulto, você está preparado para o cancelamento? Qual o nível de preparação que você tem? Uai, Tati, mas o que é isso de cancelamento? Cancelado, rapaz. É tipo como foi a VTube lá no Big Brother Brasil, a Carol Conká também, outra questão do BBB. Há pouco tempo, uma grande influenciadora digital, uma grande criadora de conteúdo, eu até esqueço o nome daquela menina lá do Nordeste, agora fugiu o nome da menina da mulher. Ai, meu Deus, aquela lá da dança, gente, me ajuda aí o nome da menina da dança lá dos famosos, da farofa, da GK. Ah, lembrei o nome da menina. GK. Pois é, a GK sofreu uma galera de hater. Não foi legal, né? Pois é, a menina desapareceu. Voltou até com lábio menor. E quando eu falo lábio menor é porque esse pessoal cisma de pôr lá tal do preenchimento labial. E voltou até diferente, né? Mexeu na imagem dela, fez um marketing errado, né? Um marketing danado na imagem dela. E sumida na internet, porque o cancelamento foi cruel. Muitos desses influenciadores não estão preparados para o cancelamento. Agora imagine o seu filho, a sua filha. Está preparada? Nós já tivemos histórias aí que foram muito divulgadas, como o filho daquela cantora famosa. Gente, eu não vou lembrar o nome de imediato aqui de todo mundo, mas teve que se suicidou. Cometeu, né, ele atentado à própria vida porque sofreu hater na internet. Para você que é papai e mamãe e tá me ouvindo aí e tá pensando, Tati, o que é hater? Hater são aquelas pessoas que entram na internet com a intenção de sacanear mesmo. De chegar para você e falar, você é ruim, você é péssimo. Eu falo que são os críticos sem coração da internet. São pessoas que não têm, acho que, nada para fazer. Então, o que elas têm é que destilar o ódio na internet. Em algum lugar eu vou destilar meu ódio e eu vou destilar esse ódio na internet.
porque ali ninguém vai saber quem eu sou, eu não vou ser preso, não vai acontecer nada comigo. É o que eu digo, é uma terra de ninguém. Mas será que eu quero colocar o meu filho, a minha filha, criança, adolescente, expostos a esse tipo de coisa? Se nem eu mesmo estou preparado para isso? Tem que lembrar, quando você vem com os prós, a casa linda, a mansão, a piscina, os brinquedos, tudo, as roupas modernas, também você vai vir com o lado obscuro da internet. O lado obscuro de ser um influenciador, o lado obscuro de ser um criador de conteúdo, o trabalho pesado que é, porque igual eu falei, é admirável, mas não é fácil. Eu tô aqui hoje, tô aqui gravando esse conteúdo, tô tentando. O perfil tá curto ainda. A grana super curta. Não vou falar que eu tô rica e não tenho o patrocinador, desculpa, do Original Taste. Mentira. Então, mas a gente está produzindo. Eu, por exemplo, sempre trabalhei na área antes mesmo da internet chegar aí, antes de existir podcast, eu já estava no rádio. Mas a gente não via, né, as pessoas, a gente não via quem não gostava da gente. A internet não. Se você põe a cara ali, você vai ver quem não gosta de você. Ou quem simplesmente quer falar que não gosta de você. Então, isso é muito sério. Por isso que eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? O psicopedagogo falou, o psicólogo falou. É importante a gente ver essas análises de pontos de vista diferentes, para que a gente possa definir o nosso ponto de vista e encontrar um meio termo em tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. A gente só está dando uma abertura mesmo. Muita coisa eu vou ter que dar uma arrumada. Por isso que eu falei que não é fácil. Eu quero receber muitos entrevistados por aqui, conversar sobre temas realmente importantes, como esse dos influenciadores. Eu tenho que falar sobre esses assuntos. Esses assuntos têm que ser discutidos, mesmo que alguém aí do outro lado vai falar, eu não devia ter falado isso. São coisas que a gente precisa falar e saber levar de uma forma tranquila. Porque talvez seja isso que a internet esteja precisando, né? Um pouco de meio termo, nem tanto lá, nem tanto cá. E a gente vai aprendendo, ouvindo, discutindo. Lembrando a todos que discutir não é brigar. E aprender a ouvir o ponto de vista do outro só vai enriquecer o seu próprio ponto de vista. Isso não é para mudar a opinião de ninguém, mas é importante você se embasar em algo real, fatos reais, e não ficar só vivendo no mundo da imaginação, porque senão a sua vida vai virar de cabeça para baixo e você vai ser aquela pessoa que sempre se espelha na vida do outro pela internet, nas coisas que o outro tem pela internet, ou tudo que você vê de lindo pela internet, nos criadores que só criam coisas lindas na internet. Comece a ser o seu próprio criador de conteúdo. E aí, qual é o conteúdo que você iria produzir na internet hoje? Qual é o conteúdo que a sua vida daria para a internet hoje? Mas eu não quero saber aquele de mentira, não. Responde para mim, qual é o seu conteúdo de verdade? Galerinha, beijo para todo mundo. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo podcast Ponto de Vista. Deixa aí também nos comentários quem que vocês querem que eu traga aqui para ser entrevistado, que tipo de assunto que vocês querem que seja falado, se vocês entenderam tudo, o que tem que melhorar, aquelas críticas positivas, se é que existe crítica positiva e tudo isso. Eu agradeço a todos. Até a próxima.